Olá! No vídeo de hoje nós vamos continuar a série Perguntas e Respostas, de onde havíamos parado, né? Depois daquele último vídeo um tanto parentético, né? Entre parênteses, que foi sobre o espírito humano e a condição do pós-morte em relação e sua relação com o espírito humano. E aí, então agora nós vamos continuar de onde havíamos parado, na leitura e exposição do assunto do pós-morte na Bíblia, né, respondendo aqui a pergunta de alguns irmãos e tendo como base, né, o texto do nosso irmão George Henry Lang, né, sobre o assunto do pós-morte, o espírito, a alma e o corpo. Você pode encontrar esse texto, né, no link que vai estar na descrição abaixo do site e também na playlist, né, do Escriba Versado. É o último vídeo postado até o presente momento, é o vídeo 11 da playlist, e está com o título, né, o Escriba Versado, o Espírito, a Alma e o Pós-Morte, do irmão George Henry Lang. Lá está o videobook para você ouvir e ler ao mesmo tempo, tá bom? Então nós vamos continuar de onde nós havíamos parado. O último assunto que comentamos foi sobre o Mictã de Davi e a ressurreição corpórea de Cristo, profetizada no Salmo 16 e pregada por Pedro, né, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, provando que os santos veterotestamentários do Antigo Testamento não foram trasladados do Hades, Sheol, aos céus, né? Hoje nós vamos continuar examinando uma outra porção do Novo Testamento que é muito comentada para defender a tese de que os que foram para o pós-morte, por haverem crido em Cristo depois da ascensão do Senhor Jesus, seriam então levados aos céus. É assim que se ensina, baseado nessa passagem. Nós vamos ver que essa passagem, na verdade, não trata desse assunto. E ela não ensina tal ensinamento. Ela não ensina esse tipo de ensino que é falado no meio do povo de Deus. Que passagem é essa? É Efésios capítulo 4, versículo, né, para pegar melhor o contexto, versículo 7 até o versículo 9. Né? Então nós vamos falar disso hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe e vamos seguir aqui então a nossa leitura. Então nós vamos dar sequência aqui na leitura. Efésios capítulo 4, versículos 9 até o versículo... Aliás, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9, né? Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Aqui diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as partes inferiores da terra. Esse texto do capítulo 4, versículo 8, ele é uma citação do Salmo 68, um outro salmo profético escrito por Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Alguns irmãos, alguns eruditos que estudam a palavra, concordam, né, que o Salmo 68 é o salmo talvez mais profundo e mais difícil da profecia bíblica messiânica. Então nós queríamos olhar o Salmo 68 para ver qual é o contexto de onde Paulo está tirando essa citação. Vamos lá. Eu vou ler os versículos e nós vamos acompanhar o texto do nosso irmão Lang e eu vou desenvolvendo aqui um comentário a respeito dessa passagem. Salmos, livro de Salmos, capítulo 68. Nós vamos olhar aqui o versículo de onde o apóstolo Paulo tirou a citação feita em Efésios capítulo 4. Versículo 17, pegando aqui melhor o contexto também do Salmo 68, diz: Os carros de Deus são 20.000. Sim,
milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Essa é a fonte da citação, né, do que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Nós vamos continuar com o texto aqui, e depois de lermos a explicação do irmão Lang, eu ainda quero desenvolver, pela graça de Deus, um comentário mais amplo a respeito do Salmo 68 e de Efésios capítulo 4, para que nós tenhamos a genuína interpretação do que Paulo estaria dizendo aqui, então, nessa perícope, né, de Efésios capítulo 4, ao falar a respeito dos homens dons e da edificação do corpo de Cristo. Mas vamos lendo aqui. A expressão que diz, texto do irmão Lang, que Cristo levou cativo o cativeiro, de acordo com Efésios 4:8, não sugere que ele tenha levado os mortos piedosos para o céu. Se você for consultar a teologia dispensacionalista, e grande parte dela, né, principalmente do professor Scofield, e também de alguns outros irmãos na linha da Assembleia de Deus, você vai ver muitos ensinando que sim, os mortos piedosos iam até o Hades, Sheol, no Antigo Testamento, mas que depois da ressurreição do Senhor Jesus, agora o destino deles é o céu. Bom, nós vimos que, porque ele teria transladado na sua ascensão, né, os que estão lá, na região da morte, no Hades, até o paraíso nos céus. Bom, se isso é verdade, então nós vimos que ele deixou Davi para trás, né? Porque o texto diz bem claro que Davi não subiu ao céu 50 dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Pedro está dizendo, porque Davi não subiu ao céu. Então, se Davi não subiu ao céu, é de supor que nenhum profeta tenha subido também, porque Davi era profeta e era um servo de Deus do Antigo Testamento, e com certeza o Senhor não poderia tê-lo deixado para trás. Mas o versículo de Efésios é citado para isso. Ele levou cativo o cativeiro. Olha, ele desceu até a região da masmorra do Hades e tomou os que estavam cativos na região da morte e os levou até o terceiro céu. É assim que se explica esse versículo, né, nesse ramo da escola de Scofield, da Assembleia de Deus, e outros irmãos também que eu respeito, que pensam dessa forma. Mas nós vamos ver aqui que isso não significa propriamente isso. Esse versículo de Efésios, né, de acordo com o nosso irmão Lang, não descreve tal coisa. A própria ilustração impossibilita a ideia. A ilustração foi tirada da antiga prática de um comandante vitorioso conduzir até a capital muitos e os mais nobres de seus cativos acorrentados e exibi-los para a glória do comandante em uma entrada triunfal. Muitos faziam isso, né? A Babilônia fez isso quando tomou cativos Edequias e os levou, né, junto com aqueles que tentavam fugir da captura de Nabucodonosor, e os levou cativos até a entrada da Babilônia, e ali vazaram os olhos de Ezequias num ato público de humilhação e de exaltação ao conquistador Nabucodonosor. O Império Romano tinha essa prática, né, de quando ele ganhava uma batalha, uma guerra contra uma nação inimiga que não se sujeitava a eles em um acordo prévio de paz, então eles vinham com a espada, né, e tomavam aquele lugar, e uma vez feita a conquista, o general vitorioso era recebido com grande pompa e um cerimonial festivo na rua principal da capital romana, né, da capital do Império Romano, que era a própria cidade de Roma, num desfile, um cortejo, né, triunfal, onde ele entrava exibindo os inimigos derrotados, acorrentados. Então Roma fazia isso, né, a Babilônia fez isso, e também nós vamos ver aqui
que até mesmo entre o povo de Deus, Israel, nas guerras de Jeová no Antigo Testamento, é dito que, por exemplo, em Juízes capítulo 5, nós vamos ver, Débora, no seu cântico, diz que Baraque deve entrar vitorioso, exibindo os inimigos derrotados, nessa vitória do Senhor na batalha. Então, essa linguagem de subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, está falando da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Não está falando nada dele ir lá num lugar, pegar um grupo de pessoas e trazer de volta da região da morte e levá-las aos céus. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Está dizendo que ele subiu às alturas, e quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele exibiu plena vitória sobre os poderes antagônicos a Deus. É só isso que está sendo dito, mas nós vamos ver a profundidade disso um pouquinho mais para frente. Mas a linguagem é tirada desse ato. Quem estuda um pouco a história do Império Romano sabe que isso foi assim, na Babilônia isso foi assim, e nós vamos ver aqui que em Juízes capítulo 5, isso também era citado ali como uma prática de vitória do povo de Deus sobre os inimigos de Deus. E como a cruz é a obra da cruz, da ressurreição e ascensão é a maior obra de vitória de Deus sobre as forças antagônicas do inimigo, não poderia ser diferente. O Senhor também foi recebido num ato público de vitória, exibindo a sua vitória sobre o poder das trevas na sua ascensão. Mas vamos continuar. Então aqui diz assim: a ilustração foi tirada da antiga prática de um comandante vitorioso conduzir à capital muitos e os mais nobres de seus cativos acorrentados e exibi-los para a glória do comandante em uma entrada triunfal. De forma alguma a expressão significa que o inimigo do comandante recuperou. De forma alguma a expressão significa que o inimigo do comandante recuperou do cativeiro alguns que foram levados cativos e voltaram com ele para casa em liberdade. Então, aquele comandante vitorioso tomava o comandante derrotado e o exibia num ato público de vitória. De modo algum, a expressão, como diz aqui, significa que o comandante vitorioso tomava do comandante derrotado alguns cativos e os levava de volta para casa. Não era isso que era trazido aqui como significado nesse texto, de forma alguma. Podemos ver claramente o sentido em Juízes capítulo 5, versículo 12, de onde a frase é citada em passagens posteriores. Então aqui, quando o conquistador Baraque retorna da vitória obtida contra Sísera, Débora clama: levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros. Isso está em Juízes capítulo 5, versículo 12, na versão revista e corrigida, Almeida. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros. As passagens do Novo Testamento comemoram a conquista que o Senhor obteve contra as hostes das trevas e as forças contrárias a Deus. Certo? Nós vamos ver isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, 2 Coríntios, Depois eu vou adentrar um pouquinho mais no texto. Mas você está vendo que, de forma assim bem simples, a expressão não significa ir num lugar onde tem pessoas acorrentadas e retirar essas pessoas trazendo de volta para casa. Porque se significasse isso, então significaria que Cristo desceu dos céus, morreu na cruz, foi no Hades e tomou os que estavam presos ali no Hades e os levou então para a glória no céu, no paraíso no céu. Mas a expressão levou cativo o cativeiro, tanto no costume greco-romano da época de Paulo, como no costume mais antigo da época da Babilônia, a cabeça dos impérios do tempo dos gentios, desde a Babilônia até Roma. E até mesmo nas vitórias das guerras de Jeová por meio dos seus servos contra as nações ímpias, sempre significou o quê? Significou um ato público de vitória que envergonhava o inimigo. Só isso.
Não está falando de trazer ninguém de volta para casa. Não está falando de pegar nenhum prisioneiro e trazer ele de volta para o lar. De jeito nenhum. A expressão significa a vitória de um comandante vitorioso, exibindo o comandante e as forças do comandante antagônico derrotados e humilhados num ato público de cerimônia de vitória. E foi isso que Cristo fez quando ele ascendeu, humilhando o poder das trevas que havia tentado levá-lo à derrota no seu ministério terreno e até mesmo, né, na sua crucificação e na sua estadia no mundo dos mortos, quando tentaram detê-lo para que ele não saísse da morte. Mas foi tudo em vão. Ele venceu e saiu vitorioso, rompendo os grilhões da morte, como diz Pedro em Atos 2, porque não era possível que ele fosse detido por ela. E quando ele sai e ascende, ele é o verdadeiro general, o comandante vitorioso, que levou cativo as forças do inimigo, num ato público de vergonha. A corte celeste da maldade foi envergonhada na vitória do Senhor ressurreto e ascendido. É isso. A expressão significava isso na época de Paulo, na época da Babilônia e também pelo texto que nós vimos aqui de Juízes, capítulo 5, versículo 12. Né? Quando Baraque vence uma das guerras do Senhor nos tempos de Juízes e Débora ordena: levanta-te, Baraque, e leva preso os teus prisioneiros. Nós vimos que, de acordo com Colossenses 2,15, Cristo fez a mesma coisa. Na cruz, na ressurreição e na ascensão, ele envergonhou o poder das trevas e obteve vitória total. Não está falando de nada do assunto ensinado. Não está se fazendo nenhuma referência aqui a ele ir buscar pessoas que estavam na região da morte e transportá-las ao céu. Como nós vimos, a ideia não é sustentada nesses versículos, se nós formos explicá-los bem. E à luz de todo o contexto das Escrituras, não se tem base para afirmar isso. Porque senão, ele teria levado então todos e teria deixado Davi para trás. Isso não é possível. A expressão é retirada do Salmo 68. Salmo 68, versículo 18, que diz... o salmista, né, ali descreve Deus no meio de um exército poderoso. No versículo que antecede o versículo 18, o versículo 17 de Salmo 68 diz assim: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. Salmo 68, 17. E em seguida lemos: levaste cativo muitos prisioneiros, de acordo com a tradução da NVI de Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Né? Ou, como diz lá, levaste cativo muitos prisioneiros de guerra. Por quê? Porque ali no Salmo 68 está descrevendo em profecia messiânica a batalha do Senhor e a vitória do Senhor contra os seus inimigos. O contexto é todo de guerra. O contexto não é de resgate de alguém que está preso, entendeu? Que vai ser devolvido de volta ao lar. Não é isso. O contexto é todo de guerra. E foi isso que Cristo fez quando ele envergonhou as forças contrárias a Deus, na sua morte, ressurreição e ascensão. E aí, nós vemos que essa frase de Salmo 68, versículo 18, é a mesma, né? É de modo semelhante a que já tinha sido usado anteriormente para Baraque, em Juízes capítulo 5. Ela é da mesma natureza. É uma expressão militar antiga. Leva cativo os teus prisioneiros, ou seja, humilha-os publicamente, exibindo a glória da tua vitória. É isso que está sendo falado aqui. Não se está falando de resgate de ninguém preso de um lugar sendo transferido para outro. Então, os irmãos que ensinam diferente, eu respeito, tudo bem, mas respeito os irmãos por pensarem diferente, mas não concordo com a opinião, porque não tem para mim embasamento bíblico. E os que estão na região da morte, mesmo pertencendo ao Senhor, que morrem hoje,
descem ao Sheol e lá ficam até o dia da ressurreição. Isso é o que a Bíblia ensina em todo lugar, e a passagem de Efésios não anula isso. Entendeu? Então isso é básico, né? Agora eu queria ainda tomar a liberdade de tentar ver com os irmãos aqui que estiverem assistindo esse vídeo um pouco do significado do Salmo 68, né? De uma forma geral, com essa passagem de Efésios 4, onde Paulo insere o versículo 18 do Salmo 68. Se nós voltarmos lá no Salmo 68, quem quiser me acompanhar aí com a Bíblia, vai fazer bem. Eu até peço que você faça isso. Você vai ver que aqui é um salmo profético, descrevendo a vitória de Deus sobre os seus inimigos, mas usando como ponto histórico de embasamento a jornada do Senhor Jeová com o povo de Israel, desde do cruzar o Mar Vermelho pelo deserto, sobre a arca, até a arca ser entronizada no Monte Sião. Então isso é muito básico para que nós entendamos o Salmo 68. O Salmo trata da viagem de Deus com seu povo e da vitória de Deus nessa jornada de batalha e vitória, indo desde o deserto, depois de atravessarem o Mar Vermelho, até que a arca, sobre a qual estavam os pés do Senhor, fosse entronizada no Monte Sião, representando então o governo e o reino de Deus estabelecido na terra. O testemunho do reino e do governo de Deus entre seu povo na terra. Então, o Salmo 68 é um salmo que trata, né, da profecia, da futura vitória do Senhor Jesus, da viagem feita por Ele, na sua encarnação, viver humano, morte, ressurreição e ascensão, até que Ele, a genuína arca, na qual está o próprio Deus, porque a arca era uma figura de Cristo. Assim como a arca jornadeou com o povo desde o Egito, levando eles da escravidão até a plena liberdade e vitória sobre os inimigos, e ela foi entronizada no Monte Sião, assim também o Senhor Jesus se encarnou e fez uma viagem, desde a sua encarnação, aqui nessa terra, no seu viver humano, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão no Monte Sião celestial. E quando a arca foi introduzida no Monte Sião celestial, a arca histórica, né, foi introduzida no Monte Sião, na terra de Canaã, o que aconteceu ali? O que aconteceu quando a arca foi introduzida no Monte Sião? O templo foi enchido com a glória de Deus. Então você tem a arca e o templo. E o que aconteceu quando o Senhor Jesus alcançou o trono no Monte Sião celestial? A igreja foi gerada e enchida com o Espírito Santo na terra. Você consegue ver a simetria? Então, o Salmo está tomando um relato histórico da viagem de Deus com seu povo sobre a arca do pacto, vencendo os inimigos nessa jornada, humilhando-os e se estabelecendo o próprio Deus sobre a arca no Monte Sião, na sua santa habitação. Assim também Cristo se uniu a nós na encarnação, viajou no seu ministério terreno sobre essa terra, conduzindo-se sobre a vontade do Pai, foi morto, né? Ressuscitou, ascendeu, assentou-se no Monte Sião celestial à destra de Deus. E quando a arca foi colocada no Monte Sião celestial, a glória de Deus encheu o templo. Quando o Senhor Jesus foi entronizado no terceiro céu, o Espírito Santo, a glória de Deus encheu o templo de Deus na terra. É isso que está sendo profetizado aqui. Isso é básico para que nós venhamos a entender o Salmo 68.
A jornada da arca, a jornada de Cristo. A vitória da arca, a vitória de Cristo. A entronização da arca, a entronização de Cristo. A glória enchendo a casa de Deus, o templo de Deus em Sião, lá na Terra Santa. A glória, por meio do Espírito Santo, enchendo a igreja, o verdadeiro templo de Deus, na terra, como consequência de Cristo ter alcançado o trono nos céus. É disso que o Salmo 68 está tratando, e é por isso que ele é aplicado em Efésios 4, quando se está falando da edificação da igreja. Então nós temos que entender isso. No Salmo, então, voltando aqui no Salmo 68, ele diz assim: levanta-se, né? Ou levanta-te, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença, fogem os que o aborrecem. Então eu queria fazer uma pergunta. Você tem algum lugar na Bíblia que você já viu essa citação? Por que nós sabemos que o Salmo 68 está usando a história da jornada da arca e da vitória de Deus por meio da arca sobre os inimigos do povo, conduzindo o povo em vitória, sendo entronizada no Monte Sião e enchendo a casa de Deus como testemunho de Deus na terra? Por que eu sei que o Salmo está falando disso? E está profetizando algo muito maior do que a história passada no viver humano, na encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão do Senhor Jesus e surgimento da igreja em Pentecoste na terra. Por que eu sei que o Salmo está tratando disso? Está tratando primeiro do aspecto histórico da viagem da arca e da vitória de Deus sobre seus inimigos e da entronização da arca no Monte Sião. Por que eu sei que o Salmo está tratando disso? Porque a primeira expressão usada no Salmo 68 remete a Números. Se eu não me engano, é Números capítulo 10. Deixa eu olhar aqui, só para confirmar para vocês. Números capítulo 10. É isso mesmo. Números 10. Aqui no... Quando fala da viagem da arca, Moisés usa essa expressão. Números 10, versículo 33 e 34. Lembra lá? Salmo 68, 1. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Agora, olha só o capítulo 10 de Números, descrevendo a viagem de Deus sobre a arca. A arca era o estrado dos pés de Deus nas jornadas de Israel no deserto. E é dito que a arca ia sempre caminho de 3 dias à frente do povo para lhes preparar descanso. Porque a arca representa o testemunho de Deus. E por causa disso ela é uma figura de Cristo, o nosso guia, aquele que é o testemunho de Deus. A arca continha a revelação de quem Deus é, porque dentro dela estavam as tábuas da aliança. Ela também era feita de ouro e de madeira de acácia. Assim também o Senhor Jesus é aquele em quem toda a revelação de Deus se faz conhecida. Nele está a lei viva de Deus, porque ele é o Filho de Deus, em quem Deus fala. Deus se revelou parcialmente na lei. Deus se revelou completamente no seu Filho. Então, como a arca continha a lei como revelação de Deus, Cristo é aquele em quem habita toda a plenitude da divindade e é a expressão exata do ser de Deus. Então, a arca é uma figura dele, primeiramente como a expressão do conhecimento real de quem Deus é. Em segundo lugar, a arca ela tem madeira de acácia e revestida de ouro. Então, o que isso fala? Das duas naturezas de Cristo. A madeira de acácia falando da humanidade e o ouro falando da divindade. Duas coisas em uma só. Cristo é divino e humano. Quando você pegava aquela caixa da madeira de acácia, imagine você uma caixa, né, quadrada, que é a arca. E você pega e corta ela no meio. Ela era revestida por dentro e por fora de ouro. Então, por dentro era ouro,
por fora era ouro e no meio ficava uma camada de madeira. Então assim também Jesus Cristo por dentro é divino, revestido de humanidade, a madeira, e humanidade glorificada com a divindade. Representando, né, o ouro que está sendo representado, né, pelo ouro que está por fora da caixa de madeira. A caixa é toda de madeira revestida de ouro, por dentro e por fora. Então isso fala de Cristo, que por dentro é ouro, revestido, né, tendo ali a sua parte humana de madeira, mas madeira glorificada. Porque por fora dessa madeira vinha mais uma camada de ouro. Isso fala da humanidade do Senhor Jesus glorificado. Então Cristo é divino, humano e é a plena revelação de Deus em quem Deus se faz conhecido. Então ele é a verdadeira arca. A arca, como uma figura de Cristo, ia à frente do povo de Israel nas suas jornadas para lhes preparar descanso, porque nós só podemos vencer as batalhas do Senhor em Cristo, tendo Cristo como nossa insígnia e nossa bandeira. Aí nós somos vitoriosos. Então a arca ia caminho de 3 dias na frente. E o Senhor Deus diz que a arca era o estrado de seus pés. Ele vinha sobre a arca, de acordo com Êxodo 25, ele descia entre os querubins sobre o propiciatório, em cima da arca, para se encontrar com o povo de Israel. Então quando a arca ia à frente deles, aquilo era sinônimo do próprio Deus ir na frente deles. Porque Deus se fazia conhecido na arca. Tanto porque nela estava a lei, que representa as intenções e o propósito de Deus, como pelo ouro e a madeira, né, que representa a glória unida à humanidade, como também porque a presença de Deus estava ali. Tudo isso se cumpre em Jesus, a realidade da qual a arca era só uma figura. A presença 100% de Deus está em Cristo. Assim como Deus vinha sobre o propiciatório na arca falar e se revelar a Moisés e a Arão, assim Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Assim Deus está, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Assim também é em Cristo que nós temos conhecido todos os segredos e tesouros da sabedoria e do conhecimento a respeito de Deus, conforme diz Colossenses 2. E é nele que nós vemos quem Deus é, as intenções de Deus, a vontade de Deus, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele também é divino humano. E ele é a nossa bandeira, o nosso estandarte que vai à nossa frente. E porque Deus vinha sobre a arca para conduzir o povo, Moisés dizia em Números 10, quando a jornada começava, 33, 34. Partiram, pois, do monte do Senhor, do Sinai, caminho de 3 dias. A arca da aliança ia diante deles. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Que figura linda. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, quando eles baixavam a arca, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Então você está vendo que essa expressão do Salmo 68, falada por Davi, não é original do Salmo 68. Davi também está fazendo citação de Números capítulo 10. Da viagem da arca, jornadeando pelo deserto, indo do deserto do Sinai até Canaã, acompanhando o povo, eles preparando descanso na frente deles, vencendo os inimigos do povo, conduzindo as vitórias do povo nas suas batalhas, até ser entronizada no Monte Sião, em Jerusalém. E a glória encher o templo, que depois foi edificado ali. Assim também o Senhor Jesus, na sua encarnação, jornadeou uma jornada ministerial sobre essa terra. Conduziu-nos em vitória,
baseado na sua vitória, porque ele foi à nossa frente. Ele é o pioneiro. Ele foi o iniciador e o consumador da fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele foi à nossa frente. O caminho que nós fazemos agora, ele fez primeiro no seu viver humano. Ele venceu os inimigos e ele foi entronizado no Monte Sião Celestial, à destra de Deus. E como consequência disso, o Espírito Santo veio e encheu a casa de Deus, a igreja. Você consegue ver o paralelo? É disso que o Salmo 68 está falando. E é isso que nós vamos examinar agora para entender Efésios 4. E a verdadeira mensagem do que subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro representa. Vou continuar num próximo vídeo, tá bom?